Bom, para iniciar a nossa imersão de hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para 2019. Certo. O ano fatídico pro Edson X, né? Exatamente. Imaginem a cena: o X, que é um autor independente, foi sumariamente banido de um fórum virtual gigantesco de discussões científicas. E o mais louco é que o motivo não foi tipo fraude ou alguma linguagem ofensiva. Pois é, não foi nenhuma quebra de regra tradicional. Não. Ele foi expulso simplesmente por publicar um ensaio sugerindo que a fundação da mecânica clássica, especificamente as leis de Isaac Newton, era baseada numa visão completamente ilusória da realidade. E a resposta da moderação para ele, enviada logo antes do bloqueio, foi super seca. Basicamente disseram: você não pode duvidar das leis de Newton. Ponto. Muito taxativa, né? Mas aí a gente corta a cena direto para agora, fevereiro de 2026. Aí a reviravolta acontece. Acontece, pesquisadores de ponta da Universidade de Nova York acabam de publicar resultados empíricos de um experimento com cristais do tempo levitantes. E adivinha? Eles fornecem exatamente a evidência de laboratório que o X precisava para validar as ideias dele. É o tipo de colisão cronológica que força a galera da ciência a reavaliar os próprios dogmas, sabe? Totalmente. E o objetivo da nossa imersão pelas fontes de hoje é rastrear essa transição. A gente não está aqui para invalidar a engenharia clássica, mas sim para relatar como o X propõe essa mudança radical. Exato. O que ele colocou na obra dele de 2019, Assim em Sofia, não era para jogar tudo fora, mas para mostrar que esse modelo de forças puras, tipo, agindo sobre massas mortas, é só uma abstração útil. E o estudo de 2026 sobre essas pinças acústicas mostra uma transição violenta, né? Saindo do repouso para um modelo focado em vibração contínua e, acima de tudo, em assimetria. E para a gente entender como ele desafia o Newton, a gente precisa começar pelo conceito mais fundamental de todos na nossa percepção diária, a ideia de inércia e repouso. Certo. Porque na física clássica, um objeto estático fica parado até que alguma força empurre ele, né? O exemplo clássico das fontes é aquela pedra pesada deitada no acostamento de uma rodovia. Clássico. Para o Newton, a primeira lei diz que a gravidade puxa a pedra para baixo, o asfalto empurra de volta para cima com a mesma força, as forças se anulam, dá zero. E a matemática diz que a pedra está em repouso absoluto. Só que a crítica do X é que essa leitura isola a pedra do resto do universo. É o que ele chama de ilusão dos sentidos. Ilusão dos sentidos, perfeito. A sexta lei dele, que ele chama de lei da dinâmica, diz que o repouso é só um limite da nossa percepção. É como uma pausa rítmica imperceptível dentro de uma orquestra gigantesca. Nossa, uma orquestra caótica, eu diria. Com certeza. E para corrigir isso, ele traz a equação do MIT, o movimento intrínseco total. Tá, vamos desempacotar isso para quem está escutando. O que é exatamente essa métrica do MIT? Simplificando, você não calcula só a força externa. Você soma o trajeto da pedra no espaço com a vibração térmica e quântica de cada átomo ali dentro. Entendi. Para visualizar isso, a analogia do pato num lago que a gente viu nas fontes é sensacional. Essa é muito boa. Conta como é. É assim, a física newtoniana é como se você estivesse na margem do lago, tirando uma foto normal do pato. A foto sai estática, o pato tá paradinho, deslizando na água, inércia total. O equilíbrio perfeito, né? Exato. Mas o modelo do X, o MIT, é como se fosse uma câmera subaquática térmica de vídeo. Ela mostra as patas do pato batendo feito loucas, a água fervilhando ao redor. Ou seja, o que parece repouso na superfície, na verdade é um esforço absurdo de troca de energia só para manter a posição. Isso elimina totalmente a passividade da matéria. A pedra no acostamento está absorvendo o calor do sol, vibrando com os caminhões que passam, além de viajar milhares de quilômetros por hora no espaço com a Terra. Não tem nada parado. Mas aí a gente bate num obstáculo lógico da física. Qual? O zero absoluto. Isso, o zero absoluto. Imagina que, num laboratório, você conseguisse drenar todo o calor e a vibração dessa pedra. O movimento intrínseco total dela chega a zero. Ela ficaria lá parada. Tipo, infinitamente fria e em repouso real. De acordo com a ciência Sofia, não. Ela deixaria de existir fisicamente. Uau! Desapareceria do espaço-tempo só por falta de vibração. Sério. Sério, porque, segundo as fontes, o espaço-tempo não é um palco vazio.
ele é tecido por energia. Se a matéria para de vibrar, ela perde a capacidade de tensionar as 3 dimensões. É como tentar desenhar um quadrado sem ter espaço para desenhar, né? A matéria colapsa. Exatamente. A ontologia da coisa depende da energia. Tá, já que a gente provou que nada está realmente parado, o que acontece com algo que já está numa velocidade violenta? Tipo a termodinâmica balística. Um tiro de arma de fogo. Esse é o melhor teste de estresse para essa teoria. Na balística clássica, a bala é só um objeto inerte, superando resistência, né? Sim, a ciência mede a explosão da pólvora de um lado e do outro tem o atrito do ar e a gravidade parando o projétil, tudo externo. Mas adotando a dinâmica térmica do X, a coisa muda de figura. A bala sai do cano fervendo, certo? Sim, temperaturas altíssimas. Mas peraí, como ele argumenta que essa temperatura interna muda a mecânica do voo? Não é só a aerodinâmica que importa. O que é fascinante aqui é que essa febre da bala atua como uma força-energia. A bala quente entra num ar frio que está vibrando bem mais devagar. Ah, então rola uma simetria aí. Uma simetria brutal. A vibração da bala rasga e desestabiliza a malha do ar com uma facilidade que um pedaço de metal frio nunca conseguiria. Então a resistência do ar é, na verdade, um choque de temperaturas? Um embate de frequências? Precisamente. E conforme a bala avança, ela vai esfriando. Passa de quente para morna e depois fica na temperatura do ambiente. E quando ela iguala a temperatura com o ar? A tensão vibratória desaparece. Ela perde aquele escudo de força e energia e cede à gravidade e ao atrito bruto. E aí cai. Nossa, a natureza não liga só para o empurrão inicial. Ela se importa com a febre que o objeto carrega. Enquanto tem febre, ele domina o meio. O ambiente permite a passagem pela energia interna. E se isso vale para uma bala, imagina o que acontece quando a gente joga isso para a vastidão do cosmos. Verdade, a gravidade. Porque para Newton e Einstein, a gravidade é a rainha absoluta das galáxias. Tudo é baseado no peso e na distância. O Sol puxa Júpiter e tudo mais. Só que o X aponta um problema aí. As galáxias espirais giram rápido demais nas bordas. Pela física clássica, elas deveriam se despedaçar e arremessar matéria para o espaço. E a solução da física tradicional foi inventar a matéria escura, né? Um andaime invisível que dá um peso extra, mágico, para segurar essas estrelas. Exato. Mas se conectarmos isso a um panorama maior na teoria do X, ele não precisa de matéria escura. Ele vê a galáxia inteira como um único corpo termodinâmico contínuo. Um corpo só? Como assim? O núcleo da galáxia tem uma densidade de movimento intrínseco absurda, muita fervura central. E essa vibração toda precisa ser compensada na geometria do espaço. Então aquelas estrelas girando rápido na borda não estão lá por causa de um puxão gravitacional misterioso. Não, elas estão se contorcendo para equilibrar o acúmulo de energia do núcleo. A galáxia está dissipando o excesso de vibração através dessa velocidade estrutural. Ah, uma resposta mecânica para estabilizar a frequência. Faz todo sentido. Mas e os buracos negros? Na física convencional, eles são ralos de atração baseados em massa infinita, né? O peso esmagando o espaço. É o triunfo do peso clássico. Mas o X inverte essa lógica totalmente. Ele não vê um buraco negro como um caroço pesado. Ele vê como um ponto de extrema saturação de movimento intrínseco. Um colapso por excesso de vibração em vez de esmagamento de massa? Exato. O espaço-tempo tem um limite elástico para quanta vibração consegue aguentar. Quando essa energia passa do limite, o espaço-tempo local colapsa ao redor da anomalia. Então a luz não foge do buraco negro porque a gravidade é forte demais. Ela não foge porque simplesmente não tem geometria linear para o espaço funcionar ali. Isso. A malha dimensional saturou. A luz não tem por onde transitar. Eu acho isso de uma elegância absurda. Reescrever a gravidade como uma sobrecarga de vibração. Mas, tipo, teorias cósmicas são legais no papel, a ciência exige validação de bancada, né? E aí é que a coisa fica realmente interessante. Fevereiro de 2026, Universidade de Nova York. O famoso estudo da Mia Morrell e do David Greer. Vamos falar dos cristais do tempo. Vamos lá. Para quem não sabe, os cristais do tempo não são que nem sal ou diamante que tem átomos paradinhos no espaço. Eles oscilam e repetem padrões no tempo.
Eles têm um batimento constante, sem perder nem ganhar energia do exterior, mas o experimento da NYU não foi só observar eles, né? Eles levitaram essas estruturas. Sim, usando microesferas de isopor ou polistireno presas em pinças sônicas. Basicamente um colchão de ondas de som ultrassônicas segurando as partículas flutuando. E a mágica aconteceu quando eles observaram como essas esferas interagiam umas com as outras dentro desse campo sonoro, certo? Certo. Porque o que eles viram quebrou totalmente a terceira lei de Newton, aquela da ação e reação iguais e opostas. O fim categórico da reciprocidade. Como funcionam na prática? Se a esfera A empurra a esfera B com força 10, a resistência que a esfera B devolve não é 10. A interação não é igualitária. Ah, não recíproca. Por que a força muda? Porque o campo de som entre elas também vibra. Ele modula a troca. As condições locais da esfera B já mudaram quando ela vai responder. A ação e reação são assimétricas, medidas macroscopicamente. E é aqui que o duelo de búfalos do X entra para amarrar tudo, né? Ele usou essa alegoria logo depois da descoberta. Sim, no modelo antigo, 2 búfalos batem de frente e o impacto dividido pelos ossos deles é idêntico em energia. Balanço perfeito. O universo resolvendo a matemática sem sobrar nada. Mas com a sexta lei e o experimento dos cristais do tempo, A conclusão vira outra: o búfalo que tem mais movimento intrínseco domina o choque. A onda que ele manda é tão grande que o outro não consegue absorver nem rebater. o choque já nasce desequilibrado. A entidade com mais saturação de energia tem prioridade. Isso levanta uma questão importante para as nossas vidas. A gente é treinado a achar que nossos sistemas, seja a economia, embate físico ou clima, tendem a um equilíbrio estático. Aquele nivelamento justo, né? Mas a quebra da simetria prova que a natureza é impulsionada pela desigualdade. As coisas não estão em paz. Tem o fluxo voraz de atrito e pressões desiguais. Reconhecer isso é abandonar o conforto das lousas cheias de equações redondinhas. E foi justamente por apontar esse caos que o X foi censurado anos atrás. Sim, até que as pinças sônicas provaram em laboratório o que ele já deduzia lá em 2019. Então, o que tudo isso significa, né? Basicamente que repouso absoluto não existe, que inércia é uma idealização da matemática e que tudo que existe está inevitavelmente tremendo, transbordando energia e batendo nos vizinhos de um jeito injusto. O universo prospera na assimetria. Mas, se a gente aceita que a matriz de tudo é esse choque desigual, a gente cai na grande armadilha final da teoria. A causor-demática, o conceito mais complexo da obra dele. Isso mesmo. Pensa comigo. Se toda ação não é devolvida proporcionalmente, se projéteis quentes subvertem arranjos frios, se o espaço satura, O esperado seria um efeito dominó de destruição, certo? Um colapso imediato da realidade. deveria ser o caos máximo, um sistema estilhaçado onde uma força não devolvida fragmentaria tudo. As galáxias e as moléculas deveriam desmoronar. Mas a gente olha para os dados e para o céu e as galáxias continuam lá girando harmoniosas. O microcristal pulsa no ritmo certo. A nossa biologia se preserva. A ordem vinga mais do que o caos. A organização impera em cima de um campo totalmente instável e desigual. É a contradição sublime, né? O maior mistério de todos. Se o equilíbrio clássico de causa e efeito não existe, e a vibração desigual dita as regras, O que exatamente está intercedendo em silêncio para evitar que a gente chegue num ponto de ruptura fatal? O que mantém a majestosa ordem do nosso cosmos num lugar? fica aí o convite à reflexão intelectual para todo mundo que acompanhou essa análise profunda com a gente hoje. O universo é desigual e agitado, mas algo mantém as engrenagens rodando. Até a próxima investigação, pessoal!